Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Sextou, 11 de agosto de 2023. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e participe, envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp para a gente poder conversar. 19 é o nosso DDD, 978293776, ou você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code, com a câmera do seu celular apontada aqui, ó, para este QR Code, já aparece uma mensagem na tela do seu celular escrita WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, ou o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Mande uma mensagem para o seu pai aqui que eu leio também nesta sexta-feira. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Promotor do Ministério Público participa da reunião da Comissão Especial de Estudos sobre a População em Situação de Rua. Vereadora Mariana Conte propõe validar contagem do tempo de trabalho de servidores municipais de Campinas durante a pandemia. Em reunião solene, Adoniran Barbosa é homenageado e Câmara recebe neto do compositor. E o fim de semana está chegando, você já sabe o que fazer? Já tem programa? A Agenda Cultural te ajuda com muitas dicas. E claro que tem reportagem especial sobre o Dia dos Pais. E a gente abre a edição de hoje com as notícias aqui da metrópole de Campinas, porque o Bazar Sobrapar, que fica anexo ao hospital, está solicitando doações e também vários itens para venda. Os recursos obtidos são destinados à sustentabilidade do Hospital Sobrapar. Nossa equipe esteve por lá e visitou os 4 galpões. Agora é hora de ação e solidariedade. O Bazar Sobrapar é permanente e surgiu em 1995, idealizado pelo fundador da instituição Cássio Menezes Raposo do Amaral. Conforme Adalberto Bale, que é coordenador do Bazar, após a pandemia, mesmo continuando com as atividades, as doações caíram consideravelmente. Nós sobrevivemos à pandemia, né? Como todo mundo sabe que a pandemia foi bem difícil, e hoje nós estamos superando esse desafio da internet, que muitas pessoas comercializam pela internet, muitas pessoas compram pela internet, e nós estamos recebendo doações. As doações caíram, a qualidade das doações caiu, mas o público ainda continua fiel a vir nos procurar. As pessoas vêm aqui, procuram um disco, procuram uma roupa, procuram uma cadeira, negocia, e a Sobrapar tem uma estrutura muito boa de colaboradores. Então tudo que a pessoa adquire no bazar é revertido instantaneamente para o Hospital da Sobrapar. E a Sobrapar, nós sabemos o trabalho fantástico que ela faz mais de 1.100 cirurgias por ano, mais de 30 mil atendimentos ambulatórios. Então é um trabalho necessário, e isso o bazar, o doador do bazar é importantíssimo, porque ele podia vender isso nas redes sociais e ele está optando em doar para nós. Isso realmente não tem preço. Atualmente, o bazar é dividido em 4 espaços para exposição e venda de produtos. O que aconteceu? Nós separamos o ambiente. O restauro é caro, porque o produto, a especialidade do restaurador é meio caro. A gente tanto que diminuiu o ritmo do restauro por causa disso. Aí nós criamos um espaço de 800 metros quadrados para encontrar móveis no estado. Aí eu quero comprar uma cadeira. Compra uma cadeira por R$50, a pessoa vai procurar o tapeceiro e faz o restauro. Nós temos a parte de eletrônicos, onde nós consertamos TV, vendemos TV no estado para técnicos. E no bazar de cima é de roupas, máquina de lavagem, geladeira, sofá. Porque além de tudo que sobra, quando tem resíduo de madeira, nós levamos para a olaria para ser utilizado. A pessoa aqui, ela tem a liberdade dela ficar à vontade. Nós não trabalhamos com reserva. Então a pessoa fala, eu vou pensar, a gente não tem aquela obrigação de comprar. Mas a pessoa sabe, quando adquire um produto,
esse dinheiro vai ser revertido ao Hospital do Sobrapar. O Hospital Sobrapar, que funciona desde 1979, promove o tratamento e a reabilitação de pacientes com anomalias crâniofaciais congênitas ou adquiridas, resultantes de traumas, tumores e queimaduras, atendendo pacientes usuários do SUS, Sistema Único de Saúde, de todo o Brasil. Cleide da Silva é parceira do Sobrapar. Ela explica que trabalha com decoração e garimpa peças para usar como cenário. Então, o que eu faço? Eu compro aqui, restauro, lavo, deixo tudo bonitinho, tudo limpinho, lindo e põe na minha decoração. Que nem essas luminárias que eu estou levando hoje. Vou pintar, vou restaurar, vou pôr lâmpada de filamento, que são as da moda. Então, quer dizer, se pôr um item da moda no negócio que você comprou aqui, já tá 10. E sai muito bonito. Fica nas fotos, você olha e fala, não é de lá. E é daqui, eu comprei uma coisa que já foi usada. A personal trainer Eduarda Mirtes costuma visitar o bazar para garimpar livros. Ela diz que, quando está por aqui, nem vê o tempo passar. Então, hoje eu tive um tempinho na minha agenda e eu pensei em vir procurar uns livros para eu ler nos meus momentos de lazer. E eu lembro que eu vim aqui uma vez e eu vi bastante livro e eu pensei, por que comprar um novo se eu posso comprar? E vim aqui passar um tempinho procurando outros livros. Faz 1 hora que eu tô aqui já, eu preciso ir embora e já tem um monte já. Valeu a pena? Valeu a pena. Quem frequenta o espaço e conhece a causa, convida outras pessoas para conhecer e doar. A gente traz doação porque aqui eles vão fazer um bom uso do dinheiro, eles vão vender e vão pegar a arrecadação e vão usar em bom serviço. É importante a doação e eu gosto que doe porque eu posso comprar também. E olha só, amanhã da 1h da tarde às 6 horas da tarde acontece no Expo Dom Pedro o 15º Fórum de Profissões realizado pelo Grupo Primavera. É um evento anual gratuito que possibilita que alunos da rede municipal, estadual de ensino e público em geral tenham contato com profissões técnicas fundamentais no mercado de trabalho. O evento é sem fins lucrativos e profissionais das empresas irão esclarecer aos visitantes sobre os cursos técnicos e as funções que as empresas mais necessitam no quadro de funcionários, então, amanhã à tarde no Expo Dom Pedro. E uma outra notícia, a MRV, em parceria com o Senai, Seconce, Sinduscom, prorrogou as inscrições para a segunda turma do projeto Elas Transformam a Construção. Em Campinas, essa iniciativa oferece capacitação de forma gratuita para mulheres em situação de vulnerabilidade social. O objetivo de capacitar mulheres para atuar na construção civil e elaborar também para a equidade de gênero no segmento. As inscrições se encerram hoje, são 25 vagas para o curso de forma gratuita, com aulas teóricas e práticas focadas na formação de técnicas de manutenção predial. Os cursos têm duração de 180 horas, com início no dia 21 de agosto, no período matutino. Meio-dia, mais 9 minutos, a gente segue aqui com as notícias da metrópole, porque Campinas recebe oficinas também gratuitas de escrita criativa do projeto Letra Jovem. Atividades são realizadas em 2 turmas durante este mês de agosto e, ao final, as produções dos alunos farão parte de um livro. Anthony tá mandando super bem quando o assunto é escrever poema. Ele está participando das oficinas gratuitas de escrita criativa do projeto Letra Jovem. Eu estou escrevendo um poema sobre os fracassos da vida. Como que surgiu essa ideia? Eu vejo que tem muitas pessoas que se afundam em coisas erradas. Aí eu estou tentando escrever um poema para ajudar
a trilhar os caminhos certos. Olha só. E sobre essa oficina, o projeto, o que você pode falar? É um projeto que eu não tinha muita vontade de fazer, eu achava que ia atrapalhar as aulas, mas no final eu acabei gostando e está sendo muito legal para mim, muito importante. E por quê? Importante em que sentido? Eu descobri coisas que eu não sabia, eu consegui escrever poemas que eu não tinha criatividade de fazer. Foi muito legal eles terem vindo, está ajudando muitas pessoas. E olha, desenvolver a expressão por meio da escrita é certamente o principal objetivo do projeto Letra Jovem. Aproximadamente 40 alunos das redes municipal e estadual aqui de Campinas serão contemplados neste mês de agosto com o projeto. O projeto Letra Jovem é realizado pelo Instituto Ideia Coletiva via Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo. Os jovens produzem textos sobre temas importantes. A Carolina é arte educadora, se envolveu no projeto. É incrível, porque você consegue estimular adolescentes, crianças e adolescentes numa fase muito importante da vida delas, né? Por meio dos 5 sentidos. Então a gente traz um cheiro, a gente traz uma lembrança, a gente traz uma massagem no corpo, uma imagem, uma música, para que eles possam entrar nesse mundo e realmente se conectarem e despertarem aquilo que eles querem realmente expor. Então, assim, para a gente tem sido muito gratificante, porque a gente tem visto dia após dia a evolução nos textos. Bom, desenvolver a escrita é fundamental, principalmente para crianças, jovens da cidade. Sem dúvida. No momento em que a gente vive, de muita tecnologia, de muito estímulo audiovisual, a gente está perdendo a chance de escrever, né? A gente não tem mais esse hábito de escrever. Só que cada vez mais a gente percebe que tudo começa com a escrita. Para que você consiga fazer uma produção audiovisual, você tem que ter um projeto. Esse projeto esbarra, obviamente, num texto escrito. Os textos farão parte de um livro, por isso, quanto maior criatividade, melhor. Escrevi sobre a minha infância. Como foi o exercício? Tipo assim, ela passou um texto, aí a gente teve que ler, ela passou a música. Aí depois disso, ela foi lá e falou que a gente tinha que escrever sobre a nossa infância. Aí eu peguei um trecho e escrevi a minha infância. Eu fiz uma história contando sobre um passarinho, que é uma calopsita, que eu me inspirei na minha, que ela apareceu um dia na minha casa, aleatoriamente, assim. Meu avô tava limpando a calçada e achou ela. E ela tava empenando ainda, era uma filhotinha, ela simplesmente caiu planando no pé do meu avô. E ele se solidarizou, vendo que era um filhotinho pequenininho e decidiu adotar. E a gente tá com ela já faz 2 anos. E como que tá a oficina? Te ajudou em quê? Me ajudou a perceber que a escrita pode ir além do que a gente imagina, porque a criança pensa, desenho animado, assim, mas por trás do desenho animado vem uma grande escrita no roteiro. Que iniciativa bacana, parabéns então a todos. E olha só, neste domingo às 9 horas da manhã, na Praça Arautos da Paz, acontece a caminhada Dia dos Pais, Educação Adventista de Campinas, uma celebração dos laços familiares. Então vá de traje esportivo e leve 1 quilo de alimento não perecível que será doado para quem necessita. Bom, hora das notícias do Legislativo, e o promotor de Justiça de Campinas, Daniel Zulian, participou da 7ª reunião da Comissão Especial de Estudos sobre População em Situação de Rua. Acompanhe agora como foi. Foi realizada na Câmara Municipal de Campinas a 7ª reunião da Comissão Especial de Estudos sobre População em Situação de Rua. O debate contou com a presença de representantes da Segurança Pública do município, Ministério Público e organizações não governamentais. Para o presidente da comissão, vereador Paulo Gaspar, o tema é desafiador, porém precisa ser debatido em todas as esferas. É um desafio, né? Porque já é a 7ª reunião nossa e o Ministério Público hoje, através do Dr. Daniel Zulian, explicando todo o papel institucional que o Ministério tem. Ele, como promotor de justiça, tem sido muito atuante nos últimos anos aqui na administração pública. Tivemos vários eventos aí, um dos mais conhecidos ultimamente foi aquela questão da distribuição de rua,
deu uma polêmica muito grande. Então é importante o promotor vir aqui e colocar a visão do Ministério Público, né? Claro que todos nós gostaríamos que fosse mais para cá, mais para lá, mais para frente, mais para trás, mas a gente tem que ter um consenso na sociedade. Então são várias secretarias, o Ministério Público, o Poder Executivo, e a gente tem que continuar um debate sempre permanente, evoluindo e conversando sempre para melhorar as questões da população em situação de rua. O membro da comissão, vereador Cecílio Santos, falou sobre o desafio do tema proposto. Eu penso que os problemas são grandes. A nossa metrópole é grande, mas juntos à mesa, com esse espírito aberto para escuta, para diálogo, certamente chegaremos a bom termo. Então, é com esse espírito que a gente está compondo a comissão e com muita satisfação, dando as melhores energias para construir um relatório, construir mesmo uma política que, de fato, atenda a população em situação de rua, mas também olhe para as necessidades dos moradores, dos comerciantes, enfim, acho que é o desafio da gente construir uma convivência fraterna e respeitosa. Major Jaime, também membro da comissão, destacou a importância da presença do promotor de justiça de Campinas, Dr. Daniel Zulian. A gente sabe que a discussão é uma discussão complexa e hoje é um dia importante para essa casa. Eu não me lembro, presidente, qual foi a data que nós tivemos dentro dessa discussão morador de rua, a presença do Ministério Público, Dr. Zulian, para que a gente pudesse discutir. Não sei se teve até na legislatura passada, pelo que eu levantei, não teve isso. Então, mais uma vez, enalteço a presença do senhor por vir aqui na Casa do Povo, com todos os representantes aqui da população de Campinas, para a gente debater e discutir esses assuntos. O promotor salientou a complexidade do tema e a importância da união dos setores para a construção de políticas públicas. E quando a gente fala de medidas, o que fazer para resolver a solução? Eu posso adiantar para os senhores, acho que todos aqui não possuem nenhuma ilusão de que qualquer solução simplista é uma falácia. Qualquer solução que for trazida e que pode ser resolvida com um passe de mágica, não existe. Isso é ilusão, é engano, é engodo. Se fosse possível solucionar esse problema de forma tão fácil, nós não teríamos esse problema no mundo. O problema não é de Campinas, o problema é do mundo. E envolve pessoas. Quando nós envolvemos pessoas, aí os mais diversos fatores influenciam para que aquela pessoa tenha chegado naquela situação, para que aquela pessoa se mantenha naquela situação, para que em algumas ocasiões aquela pessoa se negue, ao menos voluntariamente, a sair daquela situação. Então, o problema é complexo. Eu acho que isso é premissa básica. E quando nós tratamos de um problema complexo, que envolve multidisciplinariedade, doutora, se não houver a soma de diversas políticas públicas, uma política pública não resolve. Se não houver a soma de diversas ações, se não houver o engajamento dos diversos setores do poder público, mas não só do poder público, da sociedade também, jamais vai se conseguir avançar. Impossível. Daniel Zulian sinalizou 3 caminhos para o início dos trabalhos, entre eles o tratamento para dependentes químicos. Os dados demonstram que cerca ou mais de 80% dessa população é adicta, ou seja, possui vício em entorpecentes. Dentre essa população que possui vício em entorpecentes e se mantém nessa situação degradante pela droga, seja qual droga for, parte dela poderia se tratar voluntariamente. Poderia se tratar num regime que nós chamamos de ambulatorial. Outra parte não. Outra parte não tem condições de decidir a respeito. E aí caberia um tratamento de forma involuntária ou compulsória. Porém, qual que é o grande equívoco quando se trata
nessa política de tratamento compulsório ou, né, de internação involuntária é generalizar. Não é possível, isso não é possível no direito, legalmente, você pegar um grupo de pessoas e determinar que aquele grupo inteiro tem que ser internado para tratamento. Gaspar entende que o problema aumenta a cada dia e ressalta a necessidade do trabalho integrado. Esse problema de Campinas que está aumentando a cada dia, né, é uma população migratória, vem do Brasil inteiro, passa por Campinas, por ser uma grande cidade, como todas as outras, né, tem esse problema crônico. Então, São Paulo tem 50 mil moradores, Campinas deve ter 2 mil, apesar que a estatística fala que é 1.000, e Belo Horizonte 10 mil. Então, a gente vê que aqui ainda não está tão ruim quanto em muitos outros centros, né? Mas é uma coisa que vai se agravando a cada dia e que não tem solução no curto prazo. O que precisa ser feito é melhorar o trabalho integrado de todas as secretarias para a gente ir paulatinamente diminuindo e tirando essas pessoas da rua, porque a gente sabe que a maioria está numa situação crônica que não consegue sair mais dessa situação. E ter políticas públicas efetivas para que essa população não aumente, ou seja, todas eles vão para a rua em função de N problemas, que inclui a habitação aqui, que é um dos grandes gargalos que a gente tem. Então, a gente está trazendo essas políticas preventivas, a gente diminui o número de pessoas indo para a rua e tentando resgatar essas que queiram sair dessa situação. 12:00 mais 21 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E a gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque a vereadora Mariana Conte propõe validar contagem do tempo de trabalho de servidores municipais aqui de Campinas durante a pandemia. A vereadora Mariana Conte protocolou um projeto de lei complementar número 63 de 2023 que altera os critérios para a contagem de tempo como período aquisitivo necessário para a concessão de benefícios estatutários para todos os servidores públicos municipais, nos termos da Lei Federal Complementar número 191 de 2022. Na verdade, esse é um projeto de lei para que o tempo trabalhado seja um tempo contado. Os servidores públicos municipais de Campinas, como no Brasil inteiro, tiveram uma atuação fundamental no período do auge da pandemia, continuaram trabalhando, se arriscaram levar o Covid para dentro das suas casas, para suas famílias e prestaram um serviço essencial para o conjunto da população no momento de uma grave crise social, uma crise de saúde pública. Em decorrência do estado de calamidade pública decretado pelo Congresso Nacional devido à pandemia Covid-19, os benefícios dos servidores ficaram congelados de maio de 2020 até dezembro de 2021. De acordo com a parlamentar, o projeto de lei é uma forma de garantir aos trabalhadores públicos municipais o que é deles por direito. Esse projeto visa fazer justiça com esses servidores, né? Passado o período auge da pandemia, era um momento de incerteza, agora já se sabe que a arrecadação, na verdade, não foi uma arrecadação frustrada, na verdade nós tivemos recorde de arrecadação na cidade de Campinas e que dá muito bem, existem condições econômicas de que se faça justiça e que esse tempo trabalhado nessas condições bastante críticas seja contabilizado para esses benefícios estatutários. Isso tem como base uma decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e é uma forma de reconhecer o serviço prestado, é uma forma de valorizar esses servidores e corrigir uma distorção que permanece ainda com relação ao período da pandemia. Nesta semana, os vereadores aprovaram em reuniões extraordinárias moções que, de acordo com o regimento interno aqui da Câmara, representam a opinião do Legislativo sobre determinado tema aprovado. Entre elas foi aprovada a de autoria do vereador Carlinhos Camelô, que apela à Caixa Econômica Federal, que é presidida pela Rita Serrano, para que encontre meios para redução de juros e flexibilização de condições para crédito imobiliário. Quando a gente fala de microempreendedores, como nós falamos de autônomos, às vezes, vou dar um exemplo aqui, uma faxineira
ela cobra 200, 300 reais uma faxina, ela tem esse valor para se pagar esse financiamento. Mas, às vezes, a burocracia, por ela ser autônoma, não ter uma comprovação de renda, ela não consegue fazer o financiamento. O MEI, ele cai no mesmo critério. Ele tem um valor anual e, às vezes, ele não consegue declarar uma renda que dê para ele fazer esse financiamento para adquirir sua casa própria. Então, a gente pede, apela aí para a Caixa Econômica para que flexibilize essa questão dos financiamentos. Para o parlamentar, é preciso criar um novo modelo para o crédito imobiliário para estas importantes categorias de trabalhadores que tanto ajudam o país a crescer, prestando serviços e empregando também. Conheço várias pessoas hoje que ela é autônoma e paga um aluguel, entendeu? E às vezes, se ela fizesse um financiamento, seria menor o valor do que o aluguel que ela está pagando hoje. Então, a gente sabe que as pessoas conseguem fazer, mas a burocracia acaba atrapalhando a pessoa de fazer o seu financiamento e adquirir sua casa própria. Então, a gente espera aí que flexibilize para que essas pessoas autônomas, microempreendedor, pessoas que trabalham no dia a dia e não têm como fazer a sua comprovação de renda, consigam adquirir sua casa própria. Na reunião ordinária da última quarta-feira, mais moções foram analisadas e a Câmara aprovou a do vereador Edivaldo Cabello, que apela ao deputado federal Florentino Neto, designado relator na Comissão de Desenvolvimento Econômico, para que exare um parecer favorável referente ao projeto de lei 1285 de 2022. Acompanhe a proposta. A nossa moção é que exale o parecer favorável realmente para que volte a ter o bronzeamento artificial. Por quê? Porque a Anvisa, ela um determinado período, ela proibiu e agora voltaram novamente, e isso gerou um prejuízo muito grande na categoria. E hoje esse pessoal está num limbo jurídico, vamos dizer assim, para que volte a ser liberado, até porque ele volta a ser também para a comercialização dos equipamentos também, para que também novas tecnologias nessa área sejam autorizadas a fazer também. Então, porque a área da saúde sofreu muito em relação à pandemia e isso era, hoje, a área da beleza nesse segmento aí está bem carente mesmo. E olha só, por iniciativa do vereador Jorge Schneider, a Câmara Municipal de Campinas entregou o título de cidadão campineiro ao Adoniran Barbosa in memoriam, que foi representado pelo neto. Acompanhe como foi. A reunião solene começou com uma homenagem do grupo Samba de Gaveta ao Adoniran Barbosa com a execução de 2 canções do compositor. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Sinto muito amor, mas não pode ser. Tanto levar frechada do teu olhar, meu peito até parece saber. Alma de tirar o Álvaro, não tem mais onde furar. Em seguida, a secretária municipal de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, comemorou a entrega da honraria por ser um resgate à memória do músico. Quando a gente estava conversando, né, Rossini, sobre quando vocês comentaram que vocês iam fazer essa homenagem e, ao mesmo tempo, uma exposição, a gente fica muito feliz porque eu acho que a memória é aquilo de mais valioso que a gente pode cultivar quando as pessoas criam uma história, e o caso do Adoniran Barbosa, ele foi o precursor, né, o criador e o maior exemplo do samba paulista, e esse samba paulista que tem aquele, né, que corre esse sangue italiano em todos nós. Adoniran Barbosa nasceu em Campinas, já que Valinhos, na época, era um distrito da cidade.
Com a emancipação de Valinhos, se tornou cidadão valinhense. E agora, volta a ser campineiro. O vereador Jorge Schneider, autor da honraria, conta essa história e a importância do compositor para as muitas gerações. Onde nós temos alguém que nasceu em Campinas, mas que também nasceu em Valinhos. Nós temos aqui o homenageado, aquilo que já foi dito, uma das pessoas, unanimidade no nosso país. As pessoas que têm mais idade, até as crianças, cantam as mesmas músicas com a mesma emoção que nós vimos, que vi meus pais, meus avós, meus tios. Eu tenho um tio que é falecido, ele foi chefe de estação em Valinhos. E ele cantava as músicas de Adoniran Barbosa. O presidente da Câmara de Campinas, vereador Luiz Rossini, exaltou o samba, uma das tradições da cultura brasileira. O samba talvez seja uma das manifestações mais autênticas e tradicionais, né, da cultura popular brasileira. Nasceu no Rio de Janeiro, lá nos idos do século XX, começo do século XX, final do século XIX, e chegou em São Paulo pelo interior, né, e aqui se expandiu, e Adoniran Barbosa foi um dos grandes responsáveis por criar o samba paulista, com esse sotaque italiano. O neto de Adoniran Barbosa, Alfredo Rubinato, relatou os sentimentos envolvidos nesta homenagem. Orgulho, gratidão e alegria. Tal é a tríade de sentimentos que resumem meu estado de espírito nesta noite, perante esta linda homenagem que a cidade de Campinas está prestando a meu avô João Rubinato, o nosso mitológico Adoniran Barbosa. Sentimentos que também seriam compartilhados, tenho a mais absoluta certeza, por minha querida mãe. Assim sendo, foi com imensa satisfação que acolhi o convite da Câmara Municipal de Campinas para comparecer a esta cerimônia. E claro que a cerimônia não poderia terminar sem uma canção de Adoniran Barbosa. Vou levar frechada do teu olhar, meu peito até parece saber. Alma de tirar o Álvaro, não tem mais onde pular. E hoje, 11 de agosto, é aniversário da Associação Atlética Ponte Preta, 123 anos, então parabéns à instituição, aos torcedores apaixonados que apoiam sempre, não desistem nunca, né? Que venham mais então 123 anos e que sejam de conquistas e alegrias. A Macaca faz aniversário hoje e joga amanhã, no sabadão, às 5 horas da tarde, contra o Botafogo lá em Ribeirão Preto, hein? Você já vê aí na sua tela o confronto, a situação na tabela é a seguinte: Ponte está na 13ª colocação com 26 pontos e o Botafogo na 10ª colocação com 32, portanto 6 pontos separam as equipes na tabela de classificação. Técnico Pintado não pode contar com o lateral esquerdo Arthur, que está suspenso, recebeu o 3º cartão amarelo. Gabriel Silva pode fazer a estreia ou até o Mailton, que é lateral direito, jogar improvisado na posição. No meio-campo, o Felipinho está de volta e aí ele briga pela posição ali com o Felipe Amaral, que também é meio-campista, ou com o Paulo Baia. É uma equipe um pouco mais defensiva, sai um atacante e entra um jogador de meio-campo. E claro que na segunda-feira a gente conta a história desta partida entre Botafogo de Ribeirão Preto e Ponte Preta. E no domingo, no Dia dos Pais, às 3h45, o Guarani recebe o Juventude aqui em Campinas, no Estádio Brinco de Ouro. O técnico Humberto Louser segue sem poder contar com o atacante Derek, que está no departamento médico, e o João Vitor está suspenso.
Durante esta semana, o lateral esquerdo Mike e o atacante Bruninho ficaram de fora de uma atividade, de um treinamento, e são dúvidas para este confronto, que é direto por uma vaga ao G4, hein? Você vê aí na sua tela, Bugre está na 6ª colocação com 37 pontos e o Juventude está logo atrás, viu? 1 ponto a menos com 36. Então, um confronto complicado e claro que na segunda-feira a gente também conta a história desta partida. No nosso quadro agora, Olha o Esporte aí de hoje, a gente vai falar sobre montanhismo com a Areta Duarte, imperdível, e você confere a partir de agora. É isso aí, pessoal. Olha o esporte aí. Hoje o assunto é montanhismo. Eu sou André Aranha e já sabe, né? A gente sempre começa com uma curiosidade. Bora! O montanhismo, como se chama a prática de aventura para subir em ambientes naturais às montanhas, que são chamadas também de acidentes geográficos. O montanhismo muitas vezes é confundido com o alpinismo, que leva este nome do lugar onde surgiu o esporte. Bom, e para a gente entender um pouco mais sobre montanhismo ou alpinismo, né? Muita gente conhece também essa modalidade esportiva assim. Tô aqui com a Areta, que é fera demais. Tudo bom, Areta? Beleza? Tudo ótimo, André. Maravilha. Tudo então bem. Tá bom. Conte um pouquinho pra gente. Bom, primeiramente, vai, é montanhismo ou alpinismo? Boa. Popularmente, alpinismo, porque todo mundo quando fala alpinismo entende que é uma montanha gelada. Mas na verdade o conceito ao pé da letra está errado, porque alpinismo tem a ver com a cadeia, os Alpes, ali na região da França, Itália. O mais adequado seria montanhismo, porque aí atinge todas as cadeias do mundo. Tá vendo como é bom conversar com quem entende? Como você se interessou aí pelo montanhismo? Vamos seguir então no montanhismo. Bom, eu conheci montanhismo durante meu curso de graduação em Educação Física, onde eu assisti uma palestra sobre o montanhismo, que correlacionava trekking, expedições, escalada. E aí eu fiquei muito apaixonada, porque era uma atividade esportiva no meio da natureza. E para eu conseguir praticar, a forma que eu encontrei foi realmente através do trabalho. Eu procurei uma operadora de montanhismo, me tornei vendedora dessa operadora, depois assistente de guia e me tornei finalmente guia de alta montanha. Por conta desse trabalho, levando pessoas às montanhas pelo mundo, eu realmente fui aí me especializando nessa modalidade. Você já praticou essa atividade em 7, 8 países do mundo inteiro? Exato. Eu visitei 8 países já praticando montanhismo e isso tem me permitido um desenvolvimento muito grande. São 12 anos de experiência nesse meio. Bom, fala pra gente quais as principais montanhas, conte um pouquinho aí da sua trajetória. Que legal. Bom, a minha última realização foi na Bolívia, o Pico Sarrama, que é a mais alta montanha daquele país. Anteriormente eu fiz o Pico Everest, a mais alta montanha do planeta. Mas já visitei Kilimanjaro na Tanzânia, Elbrus na Rússia, a mais alta montanha da Europa. Já estive no Equador, na Bolívia, na Argentina. Na verdade, eu tenho como essa prática algo que me realiza, que me gera desenvolvimento, conhecimento. E mais que tudo, é muito interessante levar pessoas para ter esse tipo de realização também, realizar sonhos. Com certeza absoluta. E qual que é a maior montanha do mundo, assim, a mais complicada? É o Monte Everest, tem 8.848 metros de altitude, então quase 9 quilômetros acima do nível do mar, está ali no Nepal, divisa com a China, Tibete. Nossa, você já foi lá ou não? Fui em 2021. Então conta pra gente como foi lá, quais as dificuldades que você enfrentou. Quando eu falo de Everest, eu me lembro que tive dificuldades antes de estar lá e, obviamente, durante. Antes, por conta do custo. O custo para escalar a Everest era muito alto para o meu contexto, para a minha realidade. Eu voltei a fazer algo que eu tinha feito na infância para conseguir a grana, eu voltei a ser catadora de recicláveis para conseguir todo o investimento necessário. E aí, esse projeto que se chamou da sucata ao Everest durou 13 meses. E em abril de 2021 eu consegui embarcar ao Nepal para escalar essa montanha. Essa expedição durou 60 dias, na verdade. A gente reservou 60 dias, eu fiquei 54 dias na montanha, passando por processos de adaptação à altitude, passando por gretas, passando por gelo, neve, realmente vivenciando todo tipo de adversidade que a gente pode esperar de uma alta montanha. O que são as montanhas 8.000 que as pessoas falam? Legal. 8.000 são montanhas, são apenas, acima de 8.000, inclusive, são apenas 14 montanhas do mundo.
Todas elas estão no Himalaia. 8.000 a gente considera que é zona da morte, é onde é muito difícil a gente sobreviver sem a suplementação de oxigênio, sem cilindro de oxigênio. E no caso do Everest, ela é a mais alta dessas 14 aí. K2. K2 é a segunda mais alta montanha do planeta. Você pretende conhecer também? Ainda não, André. Mas eu digo ainda e não nunca, porque de fato a gente não sabe o dia de amanhã, se porventura a gente terá interesse de estar nesse projeto. Me interessa muito visitar muito mais montanhas pelo mundo, porque eu digo que montanha é sempre para mim escola. Sempre que eu volto da montanha, eu volto me sentindo muito mais forte, empoderada, muito mais preparada para viver o meu cotidiano na cidade. Bom, e agora uma pergunta que certamente muita gente te faz. Eu já perguntei para você antes da gente começar a nossa gravação. Com certeza o pessoal que está em casa acompanhando o Olha Esporte aí também deve estar curioso. Você não fica com medo da morte, enfim? Eu preciso ser sincero, eu sinto medo sim, e a gente precisa reconhecer enquanto ser humano, isso é comum acontecer, mas à medida que eu sinto medo, eu não permito que isso me bloqueie, que me limite. Eu sei que sim, eu posso conviver com medo. O medo para mim é um estado de alerta, no sentido do que eu posso fazer para melhor executar o meu processo, o meu passo a passo. Eu ressignifico o medo no sentido, é só para te proteger, mas dá para você seguir em frente com medo mesmo. Dá um friozinho na barriga toda vez que você vai? Sempre. E isso eu acho que é o melhor termômetro para dizer, poxa, esse é o lugar que eu precisava estar. Quando perder esse medo, esse frio na barriga, não vale mais a pena estar lá. Pois é, inclusive jogadores de futebol falam isso, né? Às vezes perguntam, você ainda tem um friozinho na barriga quando vai estrear? Às vezes jogadores super renomados, né? De grandes clubes aí do futebol brasileiro, de fora. Aí eles respondem exatamente isso, olha, a partir do momento que sair aquele friozinho na barriga, tá na hora de parar de jogar bola. Então, eu imagino o friozinho na barriga que vem também, né? Exato, eu tô de acordo. Eu entendo muito bem a fala do jogador de futebol, eu que sou apaixonado por futebol desde a infância. Joguei futebol por muito tempo, na minha infância e adolescência, mas o esporte nos permite isso, perceber que apesar da adversidade, apesar do medo, por exemplo, é possível a gente seguir, é possível a gente se preparar da melhor maneira possível e executar com excelência aquela prática que a gente escolheu. Quais as dicas que você dá para o pessoal que está em casa acompanhando a gente e tem interesse de iniciar? Poxa, eu diria que montanhismo é para todo mundo. Existe trekking, existe escalada, existe alta montanha, existe escalada técnica em rocha, em gelo. Existem muitas possibilidades e o ideal é você reconhecer que você pode sim estar imerso nesse lugar natural, de natureza, e reconhecer quem é que pode contribuir para você se preparar adequadamente e garantir segurança. Sim, a gente quer, por vezes, chegar no topo de uma montanha, mas acima de tudo, quer voltar em segurança para nossa casa. Então, buscar treinamento, buscar acompanhamento, buscar operadoras ou clubes que, de fato, tenham pessoas com experiência, super profissionais para lhe acompanhar, porque é para todo mundo. Existe um passo a passo muito adequado aí para a gente seguir e realizar com muito afinco. No momento que você está lá praticando montanhismo, como é a alimentação? O que você tem que levar? No caso do Everest, aí, que foi a mais alta montanha que eu escalei, até o campo base a gente tinha uma estrutura ótima. Tinha macarrão, tinha hambúrgueres, tinha arroz, lentilha, tem um famoso prato... Até um hambúrguer? Até hambúrguer, refrigerantes, chás. Então até o campo base a estrutura é muito boa, porque a gente conta com uma barraca cozinha, com pessoas cozinhando pra gente nesse sentido. Dali em diante, então, campo 1, campo 2, campo 3 e campo 4, que estão de 6.100 metros até 8.000 metros de altitude, a gente passa a ter um pouco mais de restrição alimentar. E a gente passa a comer muito mais comida liofilizada, que é praticamente desidratada, em que a gente acrescenta um pouco de água fervida naquela comida que estava seca e se alimenta daquilo ali parecendo um ensopadão, assim. Mas ainda assim é balanceado, agradável, saboroso. Bom, e no Brasil? O Brasil não tem jeito, né? Para praticar o montanhismo. Então, no Brasil a gente não tem montanhas acima de 3.000 metros, mas ainda assim tem lugares muito adequados para a gente fazer um treinamento pré-alta montanha. Serra da Mantiqueira, Caparaó, Itatiaia, Serra Fina. Como é no Brasil?
Olha, no Brasil a gente tem possibilidade de estar nas montanhas, em cadeias, principalmente Mantiqueira, e é um excelente lugar para fazer treinamento pré-alta montanha. Por exemplo, fazer Serra Fina, Itaguaí Marins, Itatiaia. A gente vai encontrar um terreno diverso, terreno acidentado, muito aclive, muito declive. A gente carrega mochilas super pesadas nesses lugares. A gente tem que preparar nossa comida, carregar água, montar barraca. Então, absolutamente é um ótimo treinamento antes de ir para alta montanha. O que a gente não terá realmente é a altitude, é o ar rarefeito. Um dia você vai me levar para algum lugar para eu dar aquela escalada, praticar o alpinismo, o montanhismo. Meu Deus do céu, imagina? Para mim seria um grande prazer. Muito mais do que ter a autorrealização, me encanta muito levar pessoas até a realização dos seus sonhos. Aê, obrigado. Obrigada a você. Olha o esporte aí! Fim de semana batendo a porta e você já sabe o que fazer? Já tem programa? Ainda não? Então fique atento porque a Agenda Cultural te ajuda com muitas dicas. Mais uma agenda cultural iniciando seu fim de semana e hoje eu tenho o prazer de entrevistar a galera da banda Cura, que atualmente tem o seu próprio festival e acontece aqui na Concha Acústica do Taquaral. A banda do universo underground tem 4 anos de estrada e vários desafios superados para fazer o hardcore ser um som acessível para todo mundo. A gente começou a banda pouco antes do estouro da pandemia, né? Então a gente começou a produzir, começou a pensar nas músicas e pré-produzir as músicas pouco antes desse estouro da pandemia. E aí, quando a gente já estava se planejando para gravar as músicas do nosso primeiro disco, a pandemia estourou e começou a cozinhar um pouco esse trabalho, né? E aí a gente acabou, depois de um tempo que a pandemia foi avançando e a gente viu que não ia ter muita possibilidade, a gente não sabia quanto que ia durar aquilo, né? Então a gente optou por gravar o disco da forma que dava pra gente gravar, estudando separado as músicas, e acabou fazendo a loucura de lançar um disco que a gente mal tocou junto, né? Justamente por causa desse contexto de pandemia, mas justamente também porque a gente acreditava que se a gente não lançasse aquele trampo naquele momento, também ia esfriar o nosso ânimo em relação à banda, né? E a gente manteve o contato o tempo inteiro, lançou o disco, fez todo o buzz que a gente poderia fazer em cima do disco na internet. Então eu acho que a gente sobreviveu à pandemia justamente porque a gente se uniu e falou, não, vamos manter a coisa ali de algum jeito funcionando, né? Então a gente gravou o disco, conseguimos gravar o clipe também de várias das músicas do primeiro disco. E aí a gente conseguiu lançar esse material e fazer a coisa girar ali num momento de pandemia, pelo menos o nosso nome começar a circular, né? E eles não lançaram somente o primeiro álbum e videoclipe. Do ano passado pra cá, o grupo realiza o Cura Fest, evento da própria banda aberto para todos os públicos.
A ideia do Cura Fest, a gente sempre quis ocupar os lugares públicos com essa cena, com esse rock, né? Essa parada mais do hardcore, um rock mais underground, que a gente via que rolava, sim, eventos de rock. Tem o Nino da Central do Rock, que é um parceiraço nosso, que faz eventos de rock, faz por muito tempo, mas a gente sentia essa falta voltada pro nosso nicho, pro nicho do Cura. Então, a gente começou a perguntar. Um grande amigo meu, Leopoldo, que fez esse intermédio entre a Secretaria de Cultura e o Cura, pra gente, há um ano atrás, fazer a primeira edição do festival, porque na nossa cabeça sempre foi muito nebuloso, como é que faz, com quem que fala, o que precisa, o que não precisa, e deu super certo, a gente teve o apoio total da Secretaria, da Prefeitura, então foi uma parada que foi muito mais do que a gente esperava, assim, né? Foi gratificante, a gente até ficou emocionado no final de ver isso rolar, ver um evento gratuito na cidade voltado para o nosso tipo de som, assim, dinheiro nenhum paga, assim. Eu lembro que no final a gente conversando e tem uma galera que realmente uma parte do público que ou não tem condição, ou é menor de idade, ou mora longe, e tem gente que assim, a gente sempre vê nos eventos gratuitos. Então isso é super importante pra gente como banda, pra cidade, pro público, porque o rock, ele é muito... Tadinho, o rock respira por aparelho, assim, né, hoje em dia. Então, cabe a gente, as bandas, a galera que curte, mostrar pra molecada, mostrar, gente, olha esse tipo de som, assim, e tem público, tem lugar, tem gente que gosta, a gente só precisa fazer. O rock, ele é universal e vocês estão trazendo a cena hardcore aqui pro público, gratuito. O que a pessoa que estiver interessada vai encontrar aqui amanhã? Cara, vão ter 4 atrações, vai ter o Bateras Beat, que é uma escola de música aqui de Campinas, que é o apoiador nosso desde o primeiro ano, então vai ter a molecadinha tocando, bandinha de criança, e aí vem as bandas, né, que vai ser o Fogo 51, o Sujeira, o Cura e por fim o Pense, que vai tocar no final, que é uns amigos nossos lá de BH, que tem uma banda de hardcore super legal. E, puta, é uma diversão, eu falo pra toda a família, né? Porque vai ter food truck, vai ter lojinha de artesanato, vai ter arte, vai ter comidinha, som, cerveja. É um evento pra família toda, assim, né? E, lógico, curtir um som ao vivo, que é o mais importante. No cinema, a Era de Ouro. Nos anos 1970, quando as rádios eram dominadas por gravadoras como Warner, Ney Bogart decidiu enfrentar as grandes com uma dose extra de ousadia. Para isso, criou o selo Casablanca, que parecia ter nascido para entrar para a história. Ao adotar estratégias pouco ortodoxas, Bogart se meteu em muita confusão, mas conseguiu projetar artistas conhecidos até hoje. Right about that. Why'd you sign us? You had to know how hard this was gonna be. Because 2 kids from Queens had dreams about being the next gods of rock. That is who you are. What happens next? You do. Asteroid City. Durante os anos 1950, Og viaja com os filhos para visitar o sogro, mas seu carro enguiçou em Asteroid City. O lugar é palco de uma tradicional convenção espacial que reúne estudantes e seus familiares. Só que algo de muito extraordinário acontece por lá. E o mundo não será mais o mesmo. In my loneliness, I've learned to give complete and unquestioning faith to the people I love. I don't know if that includes you, but it included my daughter and your 4 children. Sometimes I think I feel more at home outside the Earth's atmosphere. Oh, wow. Me too. They're strange, aren't they? They're children. Compared to normal people. Yes, that's correct. It's true. Freight train, going so fast. Freight train, going so fast. I do a nude scene. You want to see it? Huh? Did I say yes? You didn't say anything.
I meant yes. My mouth didn't speak. O gato Vicente tinha uma vida bem mais ou menos numa pacata ilha deserta. Tudo muda radicalmente quando ele vai parar em um grande e famoso museu. Lá, acompanhado de um inusitado amigo, Vicente conhece um verdadeiro esquadrão de gatos, com a importante missão de proteger as obras de arte da ação de roedores e outras ameaças. É um fantasma que assombra o lugar. Nunca ouviu a lenda? Tire suas patas nojentas da minha gatinha! A reputação do museu. Precisamos nos livrar do rato de uma vez. O que você acha que está fazendo? Bonjour! Está em suas patas. Mas se você estragar essa pintura, eu vou perder a minha casa de novo. Vicente, você precisa nos dar cobertura! Gatos no museu. Ursinho Pooh, sangue e mel. Christopher Robin cresceu e levou sua amada Mary para conhecer um lugar especial, onde viviam seus amigos de infância Pooh, Leitão e Ló. Ele só não imaginava a violenta transformação ocorrida com eles após anos de abandono, e essa descoberta foi terrivelmente sangrenta. O que foi isso? A gente era amigo, por que tá fazendo isso, por favor? Eu nunca teria te abandonado, eu juro, eu juro. Ursinho Pooh, sangue e mel. São Miguel Arcanjo, o anjo maior. Um dos nomes mais importantes na Igreja Católica, São Miguel é reconhecido por cristãos e estudiosos como mensageiro de Deus, um verdadeiro soldado na luta contra os espíritos malignos. É feliz a nação que honra São Miguel Arcanjo. Aqui se procura uma resposta à pergunta sobre o sentido da nossa vida. E vale a pena saber que temos um companheiro invisível nesse caminho. São Miguel Arcanjo, o anjo maior. Hoje, no Teatro Oficina do Estudante, às 9h, Cris Pereira, de Borracha a Bombacha. Cris resolveu juntar os dois personagens, Gaudêncio e o Jorge da Borracharia, para fazer um show 2 em 1. Presenteando seu público com 2 sucessos, com um espetáculo que traz o contraste e o humor. No sábado e domingo, Tormentas da Paixão, a história de Rebecca Sinclair. A história fala da rica e adorável Rebecca Sinclair, uma mulher que tem um único sonho: casar-se com o galante capitão Gregory Stamford. Mas a jovem viu seu universo desabar quando seu amado desaparece nos mares gelados. Na quarta-feira, tem show do grupo Pedra Letícia no Teatro Oficina do Estudante. Olá pessoal, eu sou Andréa Vanger, eu sou uma das integrantes do elenco de Stromboli, Amores à Beira de um Vulcão, da Companhia Segredos de Teatro. E eu tenho um convite bem especial para vocês neste domingo, dia 13 de agosto, às 19 horas, no Teatro Castro Mendes. Venha se divertir com a gente numa comédia irreverente e começar bem a sua semana. O texto é de César Póvero, direção de Oswaldo Righetti. No elenco, junto comigo, Cecília Scanhoela, Iribete Argenton e Christian Domingues. Não perca! No Sesc Campinas, domingo, às 16h, tem Cabaré Malabarístico, um espetáculo em constante movimento com um espaço cênico criativo que busca algo diferente em cada edição, unindo em um mesmo palco artistas com diferentes experiências e características. Quinta-feira, dia 17, no Sesc Campinas, tem a atração musical do Iambu, a Estrada Mãe. Oi pessoal de Campinas, somos da Quasa e estaremos no SESI Amoreiras com o espetáculo Estou Sem Silêncio nos dias 11, 12 e 13 de agosto. Estão todos convidados, esperamos vocês! Amanhã, às 20h, tem show da Ana Carolina e Jorge Versilo em Campinas, no The Royal Palm Hall.
Fala aí, pessoal. Eu sou o Silas Oliveira, sou guitarrista do Trio Raio Laser e tô aqui para dizer que a gente vai tocar dia 11 agora na cervejaria Blackaman a partir das 8 da noite. Vai ser uma delícia, as cervejas são maravilhosas, vai ter muito rock and roll, muita música brasileira e muita alegria. Estamos esperando vocês lá. Um beijão! E para quem é fã de um pagodinho, sábado às 8 da noite no Brazuca tem o show do Jeito Moleque e Samba de Responsa. Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Cris, organizadora do evento Mostra Japão. Estou aqui em Campinas, trabalhando para construir para vocês 3 dias de festa maravilhosa. Tem um convite muito especial para fazer para Campinas e toda a região, que é estar agora esse final de semana de 11 a 13 de agosto no Parque do Taquaral, curtindo 3 dias de festa japonesa com muita alegria, todos os pratos da gastronomia oriental. Aguardamos vocês! Uma hora da tarde, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Olha só, hein? Campinas sanciona a lei que obriga a companhia de energia e empresas de telefonia a retirar fios inutilizados dos postes. Você sabia que aqui em Campinas, empresas de energia e telefonia são obrigadas por lei a alinhar e remover cabos e fios inutilizados dos postes sob pena de multa? Isso só foi possível por conta da Lei Complementar 310 de 2021, que surgiu como um projeto em 2016. Proposta essa que passou pela Câmara. Campinas possui a fiação aérea disseminada em todas as suas regiões. Os cabos têm funções diversas, seja de fornecimento de energia ou conexão com serviços de telefonia e internet. Por outro lado, o emaranhado de fios também apresenta problemas que vão desde a parte estética até o risco de acidentes. Para quem convive com os cabos soltos, uma palavra resume o emaranhado de fios. Você caminha sempre por aqui? Todo dia passa. E ao se deparar com esses fios, o que você sente? Medo. Por quê? De levar choque. A gente não sabe, né? Não sabe o que pode acontecer, do que é, se queima, se mata ou não. E já teve muitas vezes que mataram, né, pessoas com fio assim eletrocutado. Mediante a reclamação, o vereador e presidente da Câmara, Luiz Rossini, explica que foi necessário entender e estudar uma solução para o problema. O problema dos fios, esse emaranhado de cabos, né, pendurados, muito soltos, né, que além do ponto de vista estético trazem outros problemas, como oferecendo risco à segurança de pedestres, motociclistas, ciclistas, até motoristas de automóveis, precisava ser enfrentado. Nós, a partir da demanda que chega, de reclamação de vários munícipes, chega ao gabinete dos vereadores e ao meu, nós tomamos a iniciativa primeiro de entender o problema, né? Fizemos várias reuniões, audiências públicas aqui na Câmara, chamando representantes das empresas de telefonia, de TV a cabo, de outros serviços que utilizam os postes da concessionária de energia elétrica. Chamamos também a CPFL para ouvir, entender como é que é essa relação da empresa com essas outras prestadoras de serviço, e a partir daí, e a partir da pesquisa de uma resolução conjunta da ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, e a Anatel, Agência Nacional de Telefonia, a gente foi buscar elementos para apresentar e elaborar um projeto de lei. A dificuldade qual era? Quando a pessoa, um cidadão, deparava com um fio desse, que não só do ponto de vista de estética, né, causava risco, para quem ligar? Ligava para a prefeitura, não é comigo, não 156. Ligava na CPFL, esse cabo não é meu. E de quem é o cabo? Não tinha nem identificação. Então nós fizemos uma lei passando a responsabilidade à concessionária de energia elétrica, que é dona dos postes, e a quem cabe ceder o espaço para essas telefonias, que ela faça a gestão.
Isso já consta dessa resolução dos órgãos federais. E aí impusemos multa também para garantir que isso pudesse ser aplicado. Sendo assim, em 2021, o projeto 11 de 2016, de autoria dos vereadores Zé Carlos e Luiz Rossini, que obriga a empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica do município de Campinas a realizar o alinhamento e a retirada dos fios inutilizados dos postes e notificar demais empresas que utilizam os postes como suporte de seus cabeamentos, foi aprovado no mérito. A proposta já havia sido aprovada na legalidade em 2018, na 31ª reunião ordinária daquele ano, quando o plenário derrubou o parecer contrário da Comissão de Constituição e Legalidade. Senhor presidente, 27 vereadores votaram contrários à emenda, senhor presidente, ao parecer. Pois não, então com 27 votos contrários, o parecer está rejeitado, portanto a matéria está aprovada. A segunda discussão aconteceu em 20 de setembro, ocasião em que os vereadores aprovaram a proposta por unanimidade. Sancionada em 13 de outubro, a publicação saiu na primeira página do Diário Oficial do município no dia seguinte, 14 de outubro de 2021. Aqui a gente via um emaranhado de cabos e fios nos postes da CPFL, da concessionária, juntamente com outras concessionárias de telefonia, e muitas vezes esses cabos se soltavam, causando acidentes, até com vítimas fatais, como aconteceu, e isso, muita reclamação da população. Então nós iniciamos essa conversa, eu fui o pioneiro, o Rossini assinou junto comigo, e nós fizemos esse projeto para que a CPFL, como a detentora dos postes, que ela também chamasse as concessionárias, para que a gente pudesse coibir essa prática desses cabos ficarem pendurados, causando tanto acidente. Isso, fizemos várias reuniões aqui com as concessionárias, com a CPFL, e o projeto foi aprovado. Então, eu estamos acompanhando, e eu estou acompanhando, eu já fui, inclusive, junto com a CPFL, nos emaranhados de cabo que estavam soltos e que estavam muito mais baixo do que o normal, e ela tem feito esse serviço. É certo que a gama de serviço desses cabos é tanta que vai demorar um pouco de tempo ainda para solucionar todo esse problema da nossa cidade. Mesmo após a implantação da lei, as denúncias e reclamações são frequentes, como explica o parlamentar. A gente recebe denúncia, normalmente fala, o bairro aqui tem muito fio caído. Inclusive a CPFL pediu para que faça essas denúncias, porque a gente já manda o local e ele já manda um técnico para verificar o que é que está acontecendo para poder efetuar esse serviço. Agora, a prefeitura, através dessa lei, ela também tem que fiscalizar. Isso é importante, porque não adianta só fazer o projeto, tem que haver fiscalização. Para a população, é preciso que haja mais rigor para que se evite acidentes com os fios soltos nos postes. É muita vergonha, né? Porque a gente passa, é fio jogado, pode se machucar, pode se queimar, não sabe o que pode acontecer. Uma poluição visual, tá? É horrível olhar ele, ver esse monte de fio pendurado. Tentamos cortar, mas não deu certo. De cortar, pedimos para cortarem, não cortaram. Então, assim, bem desagradável. E aí, esses fios acabam trazendo perigo ou o senhor acha que não? Assim, traz um transtorno, né? Por quê? Porque um fio desse aqui, se ele cai ali, o motoqueiro vem, causa acidente, né? E a pessoa também pode morrer eletrocutado aí, você entendeu? Desde que a lei entrou em vigor até março deste ano, 17 toneladas de cabos foram removidos dos postes de Campinas pela CPFL Energia. Foi uma legislação nova, né? E para cumprir essa lei, a CPFL teve que se estruturar, criou uma equipe específica para atender, né, aos chamados e intervir nessas situações. Criou um telefone específico, 0800 010 1010, né,
onde o cidadão pode ligar direto para a CPFL. E nos primeiros meses de efetivamente ação, né, atuação em cima da lei, foram feitas mais de 2.200 intervenções, recolhidos 17 toneladas de cabos, e o mais legal, a CPFL, por iniciativa dela, pediu para que a Câmara marcasse um momento que eles queriam prestar conta desse serviço. Essa convivência, ela tem realmente problemas em todo o Brasil, é uma situação extremamente complexa, porque ela tem uma responsabilidade compartilhada. Do ponto de vista da CPFL, que é a proprietária dos postes e a empresa que detém o espaço para que possa ser utilizado, essas empresas ocupantes, cabe à CPFL vigiar e notificar as empresas para que elas os regularizem toda vez que ela identificar alguma situação de risco ou de irregularidade técnica. Já as empresas ocupantes, que são as proprietárias dos postes, elas detêm a posse dos ativos, elas são responsáveis por quê? Por fiscalizar esses ativos, verificar a qualidade técnica deles e, sempre que acionadas, regularizar quando tiver alguma irregularidade, seja técnica ou seja alguma situação de risco. Então, o trabalho que a CPFL vem fazendo, muito forte no município de Campinas, é de notificar essas empresas, inclusive incrementando o nosso recurso, para que as empresas tenham essas notificações e atuem com mais celeridade na regularização dos cabos. O que é importante dizer? O fato da CPFL estar notificando não exime a responsabilidade das empresas ocupantes de periodicamente estarem vistoriando seus cabos e regularizando de uma forma geral para que a gente tenha uma convivência harmônica entre os equipamentos da CPFL e os equipamentos das empresas ocupantes. E lógico, né, uma cidade de Campinas, ou em toda a nossa área de concessão, uma cidade mais bonita e mais bem organizada. Conforme a lei, as empresas têm até 6 meses para realizar a manutenção necessária na fiação e cabeamento. A responsabilidade é da empresa concessionária de energia elétrica, que, por sua vez, deverá notificar as demais companhias que estejam em desacordo com o estabelecido legalmente. É que a CPFL, no primeiro momento, ela não pode retirar esses cabos. Cabe à CPFL notificar e as empresas fazerem essa retirada. O vereador Zé Carlos ressalta que também passou pela Câmara e está em vigor a Lei Complementar 313 de 21 de outubro de 2021, de sua autoria, que trata das atividades dedicadas à operação de desmanche, compra e venda de sucatas e de peças novas e usadas de veículos. Em seu parágrafo 1º, a norma proíbe a compra e venda de cabos de cobre e de tampas e grades de inspeção e proteção utilizadas em próprios públicos, bem como a comercialização de peças que possam ser oriundas de furto de túmulo de cemitério, tais como adornos e estátuas de bronze. E a prefeitura colocou em prática, tanto é que a semana retrasada, eles foram atrás de fiscalizar alguns ferro-velhos que tinha muito desses cabos e fios que foram receptados. Alguém que furtou isso, tirou esses cabos e vendeu para o ferro-velho. Então, nós temos uma lei que diz o seguinte: todo o ferro-velho que for receptador de peças públicas, como bueiro, cabos, porque há muito roubo de fios e cabos nos próprios públicos da prefeitura, ou seja, em teatro, em escola pública, em posto de saúde. Quer dizer, isso traz um transtorno terrível para a população. Então, a prefeitura botou em prática, ela tem que fiscalizar e na reincidência, fechar, lacrar esses ferro-velho, que está na lei, entendeu? Porque se você acaba com o receptador, você não vai ter mais os furtos, entendeu? Então, isso é importante que a prefeitura cumpra o seu papel. A CPFL informa que mais de 2.200 postes foram organizados. Os cabos inservíveis, sem identificação, também são de empresas de telefonia e outros serviços. E tudo isso passou pela Câmara. Começou com uma iniciativa minha, depois com a adesão do vereador Zé Carlos, com os debates públicos, com a apresentação do projeto de lei, depois com a sanção do prefeito. E a gente vê Campinas sendo referência também no tratamento dessa situação e que está servindo de espelho para outros municípios. E esse
Esse foi o nosso Passou pela Câmara de hoje. Obrigada pela sua companhia e a gente se vê a qualquer momento aqui na programação da TV Câmara Campinas. Fim de semana de temperaturas opostas, viu? Porque amanhã o sol e o calor vão permanecer, então aproveite o sabadão, porque o domingo, Dia dos Pais, uma frente fria chega, derruba a temperatura em relação ao sábado e também esta semana que está bem quente, né? A chuva deve chegar somente na segunda-feira, mas o friozinho a gente já vai sentir no domingo. Vamos às temperaturas então, porque elas já estão aqui na minha tela. Amanhã no sábado, mínima de 18 graus, já é uma mínima elevada. Ao longo do dia essa temperatura sobe, podendo chegar aos 32 graus aqui na cidade de Campinas. E olha a diferença para o domingo, hein? Mínima de 15 e a máxima não passa dos 23 graus aqui na cidade de Campinas. Antes de encerrar o nosso Câmara Notícia, claro que tem reportagem especial em homenagem ao Dia dos Pais, que vai ser comemorado neste domingo, e nós vamos mostrar pais que têm filhos especiais e como eles lidam e fazem diferença na vida deles. O repórter André Aranha mostra pra gente agora. Um pai com P maiúsculo, há 27 anos, aprendendo todos os dias a ser pai do Rafael. E que baita aprendizado para o Maurício. O Rafa foi o segundo caso na medicina mundial a nascer com fissura lábio-palatal e síndrome de Down. Só tinha um caso na Rússia. Passou por algumas cirurgias. Tá aqui hoje todo lindão, né? Fez vários cursos, enfim. Mas conta para eles, Rafa, o que você faz hoje? E qual que é o seu sonho? O meu sonho é ator. Quer ser ator, cara? Ator de novela, de filme, de teatro? Eu gosto de fazer filme. Fazer filme? Que tipo de filme você quer fazer, Rafa? Qualquer filme. O Rafa também joga na Ponte Preta S21, time de futsal. Quando o pai vai para assistir um treino desses jovens, o pai se emociona. Porque a hora que o filho faz o gol, tá a mãe e o pai. Ele corre para abraçar o pai. A mãe super sobrecarregada, né? É desumano o que as mães têm que fazer para dar conta, né, de trabalhar, educar os filhos, é desumano, né? E a gente aproveita para chamar os pais para a responsabilidade, né? Por quê? O filho se torna mais seguro, você se torna um cidadão mais consciente, você passa a participar e a entender o mundo de outra forma. A Marina, que é irmã do Rafa, se emociona quando fala dele. O Rafa também sempre foi meu melhor amigo. E eu sempre fui a pessoa que acho que mais enchia o saco do Rafa. Mas foi simplesmente porque eu sabia o potencial dele. Eu sabia que quando as pessoas duvidavam dele e achavam que ele não conseguia fazer alguma coisa, que eu só tinha que respeitar o tempo dele. Eu tinha que respeitar o tempo dele e oferecer as ferramentas e a compreensão para que ele conseguisse fazer aquilo conforme o tempo e a capacidade dele.
Com 4 meses, Alan passou a ter convulsões. Aí começou a luta do Daniel, o pai dele. Levamos para a Unicamp, fizemos tratamento durante praticamente 1 ano, sem controle nenhum do remédio. Aí mandaram nós para USP de Ribeirão Preto, onde decidiram fazer essa cirurgia, né? Que foi um desligamento total do cérebro, que era a parte que tinha convulsão. Desde então, voltamos, fomos para PAI, fizemos todo o tratamento desde quando ele voltou com 1 ano e 8 meses, ele faz fisioterapia, faz fono, faz terapia ocupacional. O pai comenta que a mãe do Alan não tem flexibilidade por causa do trabalho para levar o jovem nos lugares, como na fisioterapia, por exemplo. Fica mais fácil para mim estar levando ele sempre para os lugares, médico, consulta, escola, reunião de pais e mestres, então tudo fica mais para mim fazer. Paizão presente, parceiro mesmo, tá sempre junto, nunca abandonou. Na verdade, sempre foi um sonho meu ter um filho, né? O Alan, quando veio, foi uma alegria tremenda, mesmo com essas decorrências que teve de saúde, para mim foi até melhor, porque, como dizem, é uma criança especial, mas não é porque é especial porque tem alguma deficiência, é especial porque é uma criança especial, então é uma criança amorosa, é uma criança totalmente diferente de outras em todos os aspectos. Então, é um parceiro meu, está o dia inteiro comigo, vai trabalhar comigo, vai para todos os lugares comigo. E essa vida que eu escolhi para mim, Deus me abençoou com uma criança especial. Ou seja, você está sempre junto mesmo, né? 24 horas praticamente. Acordo ele para trocar ele de roupa para a escola, levo no ponto de ônibus, daí quando dá meio-dia, venho, pego ele no ponto de ônibus, faço o almoço para ele. Daí se a gente tem que visitar algum cliente meu à tarde, ele vai comigo visitar. E quando chega, tem que ainda jogar um FIFA com ele e ganhar dele. Eu que ganho dele. Você não sabe com qual time que eu vou, pai? Ele sempre escolhe uns times para apelar lá, né, no FIFA, mas eu tô sempre ganhando dele. Mas esse amor paterno não faz parte de todas as famílias, não. Pelo contrário, os dados impressionam. Segundo o Instituto Mano Down, 73% dos pais homens abandonam os filhos com deficiência intelectual antes mesmo deles completarem 5 anos de idade. A população com deficiência no Brasil foi estimada em mais de 18 milhões de pessoas de 2 anos ou mais, o que corresponde a quase 9% da população desta faixa etária. Então, bora valorizar os pais que fazem a diferença na vida dos filhos? Pergunta para o Rafa o que ele acha do pai dele. Divertido. O que mais? Animadão. Animadão. Qual o maior presente, Dia dos Pais? É a presença deles. Sempre foi. E prolongar ao máximo esses dias, né? Isso não tem nada, sabe? Viagem, bens materiais, tudo. A quantidade de amigos que a gente tem, a gente só tem que agradecer a Deus por tudo que está acontecendo nas nossas vidas, na minha vida, na vida dos meus filhos. A gente é muito grato pela vida. Que vem o Dia dos Pais no próximo domingo. E o Alan também é apaixonado pelo paizão. Eu gosto muito dele e amo muito ele. E é só isso, eu acho. Ele é parceirão. É parceiro. Que reportagem, né? Emocionante. Parabéns ao nosso repórter André Aranha, que também é papai, ao Anderson Barbosa, também repórter cinematográfico também, Sávio Monteiro, a nossa equipe, né, que fica aqui no Switcher também, o Ney Laureano, o Valdeci Saraiva também, que é papai, o Luiz Cipriano, toda a nossa equipe, o meu também, meu pai Fernando, um grande abraço para esse Dia dos Pais.
A você aí de casa, que também é papai, parabéns, aproveite o seu fim de semana. O nosso Câmara Notícia fica por aqui. Continue na nossa programação, porque hoje, a partir das 8 horas da noite, tem reunião solene com a entrega de 3 diplomas de mérito jurídico Elvino Silva Filho, autoria do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, também da vereadora Guida Calisto e do vereador Juscelino da Barbarense. Transmissão ao vivo aqui da TV Câmara Campinas. Ótimo fim de semana e nos vemos na segunda. Até lá. Tchau, tchau.